E aí, galera linda, tudo bem? Bem-vindo de novo ao podcast de Marco Mercado. Nossa segunda temporada com outro convidado da minha faculdade, meu professor Renan Silva, bem-vindo. Obrigado, Marco. Prazer estar aqui com você. A gente vai falar hoje sobre a normalização da violência, muito relacionado com o que a gente está vivendo no dia a dia, com as redes sociais, que justamente em backstage a gente estava falando de quanta poluição e quanta sobreinformação sobre a violência chega a nosso cérebro, a nossa casa. E, bom, isso, professor, perdão. Vou fazer uma pequena biografia. O professor Renan Silva Carletti é psicólogo, professor e pesquisador com ampla experiência acadêmica e clínica, com especialização em psicologia assistencial humanista e psicologia da comunicação. Ele atua como docente na Fundação Armando Álvares Penteado e Renan também se destaca pela pesquisa na interface entre psicologia, religião e modernidade, além de sua atuação como supervisor de estágio clínico e professor na área de saúde mental e psicoterapia. Tá correto? Exatamente, tá. A parte da minha especialização, na verdade, assim, eu fiz um doutorado. E no doutorado, tá bem, doutor. Ali eu estudei um pouco, da parte da comunicação, quando eu falei um pouco sobre redes sociais. Então, vamos entender que essa especialização em psicologia da comunicação está contemplada ali pelo doutorado, estudando um pouco de redes sociais. Você tinha falado em aula, eu vou trazer um pouco da aula aqui. Claro. A psicologia que você trata não é tanto da psicologia mais do eu interno, mas sim de nós, pessoas relacionadas com o nosso entorno, não é? Exato, Marco, né? Eu venho de uma formação, então, hoje a gente falou um pouquinho lá, de psicanálise também. Sim. Eu comecei estudando psicanálise na graduação, estudei um pouco de Lacan, assim, com a minha supervisora de estágio, mas aos poucos eu fui migrando, assim, para entender que o universo ao redor das pessoas, talvez para mim, fizesse mais sentido ou tanto sentido quanto falar do que estava dentro delas, né? Então eu brinco, não sei se é porque eu sou um rapaz que vim do interior, aí fui para São Paulo, morei em Santos, então essas mudanças de cidade sempre me chamaram muito a atenção, né? Conhecendo pessoas de outros lugares, pensamentos diferentes, e eu pensava, por que aquela pessoa pensa diferente de mim? E eu percebia que olhar para de onde essas pessoas vinham, o entorno delas, a família delas, o que elas pensavam do mundo, olhar para o entorno, às vezes me ajudava mais a entender do que ficar tentando saber o que se passava por trás da cabeça delas, assim. É que, em realidade, nós somos nosso entorno, né? Quando a gente vai se formando, a gente é uma esponja quando você é muito criança e você absorve tudo o que está no seu arredor. E depois de estar formado, você tem muita influência do teu entorno social. Tanto que falam, dime com quem você anda e te direi quem você é. Exatamente, né? Aí a gente tem, por exemplo, essa ideia da criança como uma esponja, né? Eu gosto muito de pensar, a gente vai passar por isso, né? Assim, eu monto a minha disciplina pensando nessa diversidade da psicologia. Geralmente, não sei se você já trouxe outro psicóloga aqui, mas geralmente o pessoal trabalha com uma perspectiva. Ao longo aí do meu percurso, fui estudando vários autores, autoras, então eu acabo indo conversando com vários, mas isso que você falou da esponja me lembra, um outro psicólogo que é o Skinner, que fala muito sobre isso, que a criança ela aprende, e ele até fez experimentos pensando até que ponto uma criança poderia ser moldada pelo ambiente, ou se haveria algo que não, haveria uma certa barreira, mas ele defendia muito essa ideia da criança através de você poder coordenar o desenvolvimento dela através das atividades que você passava para ela, assim. Mas é interessante também como os irmãos, apesar de estar crescendo em um mesmo ambiente, no começo, porque depois, quando já a gente vai para a escola, já tem outras vivências, outras experiências mais individualizadas. Mas entre irmãos, inclusive entre gêmeos, a absorção ágil de informação que está no nosso arredor é muito diferente, né? Sim. Você fiquei curioso assim, eu falei que ia te fazer umas perguntas, Pode. Porque eu, por exemplo, eu tenho uma irmã e ela é bem mais nova do que eu, assim, Então a gente, quando eu fui para a faculdade, ela estava então começando a frequentar a escola, assim, então foi... Uau, quantos anos de diferença? Acho que ela é de 2003, eu sou de 90, uns 13 anos aí, Eu tenho com meu irmão 8.
de diferença, é mais ou menos similar, então não aplica muito isso do mesmo ambiente. Então acho que é isso, né? E aí é isso, né? Passou o tempo, a família mudou, as condições mudaram, né? Eu vivi muito tempo numa casa, ela já viveu mais tempo no apartamento, que meus pais mudaram, então isso vai mudando muitas coisas, assim, né? Mas eu fiquei. Você falou de irmãos gêmeos, você não tem irmãos gêmeos, então nem nada, mas você conviveu com alguém assim? Não convivi, mas dá para ver, sei lá, teoricamente, eu não conheço, acho que nenhum gêmeo, mas eu acho que é a maneira, em todas essas teorias de comunicação, você absorve informação de diferentes maneiras, a percepção tua da vida é muito variável, você não pode... Quando você passa uma informação para outra pessoa, a pessoa vai captar de certo modo e vai criar sua verdade sobre isso. Então, minha verdade, eu acho, suponho em teoria, se eu tivesse um irmão gêmeo, vai ser diferente da verdade dele. Então, eu acho que a influência que algumas coisas fazem em nós é diferente em diferentes graus, dependendo da pessoa, não é? Sim, sim. Tem teorias dentro da psicologia, né, que vão reforçar. Hoje em dia nos Estados Unidos é muito forte a psicologia evolucionista, né, que pega aspectos mais biológicos e vão fazer estudos dizendo, olha, não, irmãos gêmeos que viveram em lares diferentes, em determinado momento começaram a responder de forma parecida ao ambiente, né, por exemplo, com tendências políticas. Mas, né, a psicologia, na verdade, é um grande centro de polêmicas, assim, Sim. né, Marco? Né? Então, a gente tem tantas teorias, tantas perspectivas, então a gente vai ter outras teorias dizendo não, assim, na verdade, eles pegaram o mesmo caminho político pelas influências que receberam, pelos caminhos que percorreram, né? Então, essa disputa ambiente, biologia, ambiente, natureza humana é um debate, assim, que percorre toda a história da psicologia, assim. Professor, entrando na violência, como você Vamos lá. definiria a violência no contexto atual e quais formas dela são mais perceptíveis hoje em dia? Fiquei pensando muito, né? Eu falei, nossa, a gente vai falar sobre violência, como é que eu vou definir, né? E acho que eu nem... Quando eu comecei a estudar psicologia, né, lá na graduação, eu fiz o meu TCC sobre Freud. E eu estava lembrando que eu estudei agressividade e culpa no Freud. Nossa! Mas, Marco, hoje, se eu fosse escolher definir violência para você, eu caminharia mais para pensar o entorno, né? Um filósofo chamado Martin Buber, que ele fala a diferença entre o eu-tu e o eu-isso. Sim. Né? O que é o eu-isso? É eu tratar um objeto. Isso é um objeto, tu é você enquanto pessoa. E eu falei, acho que um jeito de eu definir violência bem direta e bem sintética, assim, uma forma, é eu falar que eu cometo uma violência quando eu trato uma pessoa como se fosse um objeto. Né? Essa é uma definição muito simples, mas se a gente permanece Mais ampla nela... de discussão se você aprofundisse. Né? O que é um objeto pra gente? Né? Um objeto, ele está aqui, eu ponho ele para cá, eu jogo ele para cá, eu posso quebrar ele, né? Vai ficar, nossa, pô, quebrou minha taça, né? Sim, mas a gente compra outra, né? E se a gente começa a pensar que uma pessoa começa a aplicar essas ideias, essa forma de se relacionar quando ela está sendo violenta com alguém, eu acho que é uma ideia que a gente consegue aprofundar, né, na densidade e na intensidade que é, né, e na tristeza que é, sobretudo, também as experiências de violência, assim, né? Agora me fez pensar, porque na minha experiência pessoal e no ambiente LGTB, a gente tem muito uso do aplicativo, né? De relacionamentos, onde as relações mais profundas são muito escassas. Em realidade, as conversas, inclusive, você pode, em algum aplicativo, me contaram, eu não sei, mas você, inclusive, pode guardar o tipo de respostas e perguntas. Então, você só aperta e já aparecem as perguntas. E algo muito, muito físico, muito superficial, para você conseguir ver essa pessoa e ter uma relação sexual que supostamente deveria ser mais íntima. Isso seria um tipo de violência, porque eu estaria objetivizando a pessoa. Eu acho que a gente tem que pensar assim, eu acho que essa ideia do corpo como objeto é uma ideia que flerta com a violência, assim. Eu não diria que sempre, assim, sabe, Marco? Eu acho que, às vezes, né, acho que os prazeres do corpo estão aí para serem aproveitados, né? A gente tem que viver isso.
Mas eu acho que, assim, enquanto pessoa, se eu paro e penso, olha, eu queria ser tratado, né, queria que as pessoas não só aproveitassem meu corpo, né, sei lá, numa relação sexual, né, eu queria que, né, mais do que isso, queria ter alguém para poder partilhar minhas angústias, né, e se eu começo a não conseguir encontrar isso numa relação, se eu sinto, né, aí olha a ideia, a pessoa está me usando, né, o que é me usar, né, de novo, do uso do objeto, né, eu Sim. uso um copo para tomar um café, eu uso uma pessoa para quê? Né, para obter prazer, veja, né, aí a gente tem essa chance de colocar, né, essa pessoa no lugar de um objeto. Então, eu acho que o corpo, dentro de uma situação de um aplicativo, você vai dizer, Renan, então, todo mundo que está usando o Tinder, um aplicativo, é porque está tratando o outro como objeto? Não, acho que com certeza não, assim, né? Acho que há todo um universo dos aplicativos. Mas eu acho que é uma coisa para a gente ficar atento, assim, né? O que a gente está buscando, o que a gente está oferecendo, né, para as outras pessoas quando, né, a gente está, né, dentro dessa relação que a gente conhece. Eu usei, acho que eu não cheguei a usar aplicativo. Na época dos aplicativos eu acabei não usando, mas eu atendo, né, eu atendo clinicamente pessoas e vira e mexe aparece a temática dos aplicativos, assim, né? Então, dentro dessa temática, a gente conversa bastante, assim, converso com meus pacientes sobre isso, assim, né? O que eles estão buscando, o que eles encontram, como lidar quando há esse desencontro, né? Também, Sim. porque às vezes você tá, né? Você chega com uma expectativa e de repente a pessoa começa a te tratar diferente do que estava tratando na mensagem, né? Aí como é que eu saio dessa situação, né? Como é que eu vou calculando esse termômetro do quão hostil esse ambiente está para mim ou não, né? Eu acho que também a gente tem que ser responsável pelas suas atitudes, né? Porque acontece muito que nós, pessoas, nos vitimizamos. Se você vai lá e procura um relacionamento sério ou algo um pouco mais profundo, acho que ir no Grindr ou um Tinder, até o Tinder é um pouco mais tranquilo, entendeu? Mas se você vai tentar procurar isso em um Hornet, em um Grindr, a possibilidade de você encontrar algo mais vano e vazio é muito grande. Então você não pode também esperar que nesses locais você encontre algo que o aplicativo não tem esse contexto. Então você tem que ser um pouco mais responsável. Ah, eu não estou me sentindo bem, estou com uma autoestima um pouco baixa, eu não estou muito contente com o meu corpo, não vou conseguir aceitar nós. É um lugar perigoso para você entrar. O Grindr é aquele que manda as fotos que tem só de uma parte do corpo? É esse assim que tem? É esse ou tem um outro que Não, o também? Grindr é um aplicativo, Ah, dependendo, você pode pôr uma parte de corpo, pode pôr ao rosto, aham, dependendo do que você quer. tá. Só que acho que minha mãe uma vez fez acho que sua tesina referido, TCC, referido aos Aham. aplicativos quando nesse entonces estavam aparecendo. Ah, Se cria um tipo de sociologia diferente em cada aplicativo, pelo menos no ambiente gay, entendeu? O Grindr é algo um pouco mais rápido. Só você fala, oi, tudo bem? O que você curte no sexo, você está tá. disposto, não está disposto e pronto. Entendeu? 15 a 20 minutos você já conseguiu um encontro. Tinder, pelo que eu vi na minha experiência como homem cis gay, é um pouco mais de fala. Mas mesmo assim, há tanta quantidade de match que às vezes você perde a conversa, mas é um pouco mais difícil de concretizar uma saída. Mas supostamente o objetivo do Tinder é um pouco mais de sair, tomar um café, entendeu? No cinema clássico da Netflix, que a única coisa que você faz é assistir filme em casa. Então é isso. Sim, não, mas eu acho muito importante isso, né? Trazendo um pouco já essa temática da tecnologia, assim, também, né? Né, achei legal o que você falou, né? Da sociologia dos aplicativos, Sim. né? Isso tanto eu passei estudando, né, em parte do meu doutorado, como também, às vezes, né, quando a gente entra nessa temática para debater com os alunos sobre tecnologia, né? Eu falo muito sobre isso, assim, olha, a gente tem que pensar o que vocês estão usando, assim, né? O que a pessoa está usando, né? Eu lembro que mesmo para jogos, né, por exemplo, uma criança jogar Candy Crush ou jogar Minecraft, né, é muito diferente. Eu lembro que eu já li relatos de crianças que
né, usava o Minecraft para conversar com os amigos da escola e exercitava toda a criatividade, né? Que Minecraft é aquele que você cria as casinhas, você cria seu Sim. próprio mundo, né? Com o tipo Eu se fosse sempre um fui Lego. ruim para esse É, tipo de eu também jogo, jogo gente, muito pouco, muito ruim. mas né, é diferente de você ficar simplesmente, né, ali girando, né, fazendo tipo um Tetris, que é o Candy Crush, né? Sim. Ou você poder, né, exercitar sua imaginação, criar um universo diferente, poder bolar uma casa. Além dessa casa, o que que eu faço aqui? Vou visitar o mundo do meu colega, né? Então, tanto nos jogos como nos aplicativos. E aí eu lembro que eu acho que eu conheço 2 casais que chegaram a se casar, casais héteros, através do Happn, né? Não sei se você é um aplicativo que você já usou. O Happn é um aplicativo interessante que ele mostra, por exemplo, né, tem alguém passando na Paulista, você passou na Ah, Paulista. parece a pessoa que está perto de você. Exato, ele vai. Então você está na faculdade, cruzou ali, a pessoa, olha, a pessoa passou perto de você tantos metros, então ele dá esse match através Nossa, da. mas meio psicopata, né? Vai que você gostou de uma pessoa e vai lá e persegue ela. Nessa coisa do Stalker é meio perigoso, Ah, mas é? eu acho que acaba casando assim essa dimensão de frequentar lugares parecidos, né? Sim. E às vezes dá esse match de objetivos, às vezes um pouco mais, de uma forma um pouco mais concreta, né? Dependendo assim. Qual é a diferença entre violência explícita e violência velada? Que é a primeira vez que eu escuto essa terminologia velada. E como ela se manifesta no nosso cotidiano? Eu acho que Velada deve ser oculta, né? Um pouco mais sim, como... Eu acho que deve ser uma microagressão. acho que é um jeito de falar, mas eu acho que isso a gente vai, olha, a gente entrando na ideia do entorno de novo, assim, né? Quando a gente olha para alguém e a gente às vezes, né, alguém vira para você e fala, ô Marco, mas isso que fizeram com você não foi legal, né? E aí você fala, não, mas isso é normal, eu tô acostumado com isso, né? É. Então a violência velada, às vezes a gente precisa da ajuda de alguém para nos indicar que aquilo está acontecendo não está sendo legal, né? Que aquilo pode nos estar fazendo mal, que a gente pode estar sendo colocado nesse lugar de objeto, como eu estava falando. Então acho que a explícita é aquela então que chama atenção, né? Onde as pessoas vão se mobilizar em torno daquilo e claramente vão perceber como uma violência. Essa violência velada, eu entendo que ela tem essa dimensão mais contextual e que em muitos casos, né, pode ser importante alguém te ajudar. E aí esse alguém pode ser um psicólogo, uma psicóloga, mas pode ser um amigo também, né? Algum familiar, né? Dentro de uma situação, por exemplo, de relacionamento, alguma pessoa fala, nossa, mas essa pessoa fala sempre assim com você? Ah, mas já Eu sou acostumei. jeitinho. Mas ele como você fala, excusa? É, havia um ditado que falava minha mãe, que eu não estou muito concorde. Falava, coloque na balança as coisas positivas e negativas. E às vezes as positivas sempre vão pesar mais. Mas aí é uma coisa de dobre discurso, né? Porque você pode facilmente cair em um relacionamento abusivo e não sair se aferrando nas coisas positivas e que quanto essas coisas negativas podem afetar em você, né? Sim, exatamente. Eu acho que. Então, acho que a violência velada fala muito com essa dimensão, né? Do que hoje a gente chama de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, né? Essa ideia de que eu tô tão imerso, às vezes, numa situação, eu me sinto preso, de novo, né? A ideia do preso de um objeto que é minha posse, né? Então, acho que essa dimensão do relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, né? A ideia de que, bom, uma pessoa está tratando a outra como se fosse um objeto que ela possuía. Né? Eu digo onde você pode ir, onde você não pode, o que você pode fazer, que roupa você deve usar. Né? Então, acho que culturalmente a gente nem sempre entendeu isso como violência. Às vezes a gente entendeu, isso é normal. Homem é assim mesmo, né? Às vezes se você quiser, né? Quantas vezes a gente não ouve histórias, né, de que mulheres que ouviram de outras mulheres, não, se você quiser, né, tem que aceitar o homem como ele é. E hoje em dia a gente vai pensando e problematizando e dizendo não, né? Isso é uma violência, não, isso não vai acontecer comigo. Isso pode ter sido normalizado em outras épocas, em outros contextos, mas, né, para mim, eu não quero isso para mim. Então, e aí eu queria trazer, acho que é o complementar, né? Se na violência tem a dimensão do outro como objeto, na relação de amor, e porque eu acho que para a gente falar de violência, a gente também precisa falar de amor para contrapor, Sim. a gente tem a relação de liberdade. Né? Então, diferente do eu isso, no eu tu, quando eu trato você como uma outra pessoa, né, eu falo, Marco, o que você quer? Tá bom assim para você? Tá legal? Tá bacana? Podemos seguir? Né? Então, tem
esse convite da pessoa se sentir convidada para ser como ela é. Havia uma parte que falava, como você saber que tem um relacionamento abusivo? E a pergunta era, como ele te faz sentir? Isso é uma das primeiras perguntas que você tem que fazer. Como meu parceiro me faz sentir? Me faz sentir uma pessoa especial, uma pessoa querida, uma pessoa amada. Me dá espaço para ser eu. Outra coisa que eu fui fotógrafo de casamento por muito longo período. Então, 6 anos quase. Então, eu estava muito acostumado à cerimônia na igreja católica. E uma das partes fala, né? 2 pessoas virarão só uma carne, uma só pessoa. E eu vi por aí falar, quando 2 pessoas viram uma deixou de existir. Então é muito interessante, tanto que eu sou casado, já vai ser 5 anos, relacionamento aberto, ele mora na casa dele e eu moro na minha. E a gente tá um amor, quase nunca brigamos. Mas justamente porque eu tenho meu espaço, eu considero que nunca vou ser um 100% Marco do lado do meu marido, sempre vou ter que sacrificar uma parte de mim para agradar o outro. Então eu preciso um tempo para eu fazer minha bagunça na minha casa e ser o que eu quero ser, entendeu? Eu acho bastante sano, para meu parecer. Eu acho que assim, né, quando você comenta, né, da fala, né, que houve nos casamentos, né, de duas carnes serem uma só, eu acho que hoje em dia, quando a gente pensa, né, a dinâmica de novas formas de se relacionar, né, eu acho que de fato está colocado esse desafio, assim, né, de pensar como a gente consegue fazer um acordo, né, que fique bom para os dois e que a gente considere a vontade dos dois nesse cotidiano de se relacionar, né, que eu acho que é um grande desafio, mas ao mesmo tempo uma grande aventura, assim, né. Sim. Eu sou casado e gosto muito, assim, né? A gente... Deve ser fechadinho. Mas eu gosto muito, fechado, assim, mas o que eu gosto muito disso, assim, eu sinto que eu aprendo muito com a minha esposa, né? Assim, essa coisa, ela me ajuda muito a melhorar enquanto pessoa, de olhar para coisas minhas que eu nem cogitei, assim, quando eu vejo, caramba, eu tô fazendo isso de novo, sabe? Coisas da casa, assim, de limpar, de lavar roupa, sabe? Coisas que, né, culturalmente, como a gente estava falando, né? Eu sempre falei, isso acontece, mas, né, nunca parei para pensar assim, tipo, como eu me organizo para lavar roupa, fazer a comida, né? Eu morei em república, mas cada um fazia o seu e quando não fazia também, foda-se, né? Foda-se, né? Exatamente. Mas acho que esse tipo de aprendizagem igual eu experimento, entendeu? Porque igual eu aprendo muito do meu parceiro aprende muito de mim. Então, esse intercâmbio também existe aí. Só que existe também a saudade. E esse tempo que a gente não fica junto, bate essa saudade. E acho que também é muito por questão pessoal. Para mim, foi tão perfeito por 2 causas. Eu não tenho percepção de um casal hétero que for fiel, entendeu? Porque, sei lá, por causa. Então, quando alguma vez eu tive alguma crítica sobre o meu relacionamento, eu me falei, e aí, vocês são fiel? Então, não é melhor você ser um pouco mais... Porque a mim, fiel sexualmente falando, porque para mim a infidelidade é eu não conseguir pegar o telefone, ligar para o meu marido e falar, sabe que eu estou ferrado, estou mal, estou mais doente, você pode me cuidar? Se a pessoa não vem e não me dá essa importância, isso para mim é ser infiel ao sentimento que supostamente tem comigo. Mas carnalmente, é só complacer como se chama? Um prazer carnal. Então, isso eu acho que para mim é um pouco diferente. Além que meus pais são divorciados desde eu pequeno, então, final de semana eu ia na casa do meu avô. Então, essa dinâmica para mim de todos os finais de semana ir para casa do meu marido e ficar até segunda ou domingo, é praticamente o que eu fiz toda a minha vida. Então, eu sou assim. Não, eu acho que essa dinâmica de aprendizado, eu acho que ela está colocada no relacionar-se, assim. Sim. Né? A longo prazo. Eu acho que se mora junto, se mora separado, se é aberto, se é fechado, eu acho que isso, né, são escolhas e acho que estão dentro dessa aventura que é se relacionar. Mas eu acho que é uma... Eu até fico atento, assim, falei, nossa, às vezes, né, isso eu já ouvi até de uma paciente, ela falou assim, Renan, você está defendendo uns boy lixo aí. Né, mas ela falou isso brincando nesse sentido assim, porque eu percebia que, né, dentro das nossas conversas que a gente abordava, né, eu falei, nossa, será que
né? Eu fiquei me perguntando lá, falei, nossa, será que eu tô fazendo uma certa, né, apologia de que ela deve ter uma relação com alguém? Eu comecei a me pensar nesse sentido, né? E aí eu falei, não, talvez de fato esse seja um tema importante para mim, assim, de que eu acho que essa é uma experiência que as pessoas, né, enriquecem a vida delas. Agora, lógico, eu também tomei cuidado para falar, não, tipo, não acho que todo mundo tem que passar, acho que de novo entra a ideia da liberdade, Sim. né, que é fundamental. Então, de que, né, talvez algumas pessoas não queiram e tudo mais, mas que eu, particularmente, né, gosto muito dessa ideia de relações de longo prazo, como eu falei, independente de morando junto, separado, eu acho que essa ideia de que você passar muito tempo com uma pessoa, né, isso que você falou de convidar, sentir cuidado pela pessoa, Sim. ter essa liberdade de falar, olha, tô precisando de você, né, esses tempos para trás, tava falando com a minha esposa, a gente tava falando, né, sobre isso, não lembro, acho que ela comentou de alguma coisa, ela falou, nossa, né, acho que ela viu em algum lugar sobre a dificuldade dos homens de pedirem ajuda, né? E eu falei, nossa, isso é uma coisa, né? Ela falou, não, mas homem pede ajuda, né? Às vezes, sei lá, tá com alguma coisa e pede. Eu falei, não, mas nesse sentido que você estava falando, né? Assim, pô, tô vivendo uma coisa aqui, você pode me ajudar a lidar com isso, né? Eu acho que é uma coisa que a nossa ideia cultural de homem, na minha Exato. percepção, Não, nossa não consegue cultura é muito encontrar. estruturalmente machista, que o homem não pode chorar, não pode ser assassino, não pode pedir ajuda porque mostra fraqueza. E isso, por exemplo, é algo que, no caso do meu marido, evoluiu. Eu pido ajuda de boa. Criado por mulheres, eu pido ajuda de boa. Mas ele não. Ele era, se ele te liga e me fala, preciso de você, ele tá morrendo. Entendeu? Só que começou a mudar justamente porque eu fui criado com muita sensibilidade por minha mãe, por minhas avós, por todo mundo no meu entorno, então eu sou muito mais fácil de falar, sabe, eu preciso ajuda. Mas também tenho uma exigência de ser forte, porque sempre me falaram na minha família que eu era o forte, eu era o exemplo por muitas coisas que aconteceram na minha vida. Então, quando eu fico um pouco triste, às vezes eu gosto de estar mais sozinho, entendeu? Até eu me sentir bem, a menos que sejam com pessoas que já tenham muita proximidade. Mas eu acho que isso foi evoluindo entre nós outros dois. Ele me deu um pouco de objetividade, que eu era muito mimicento, sou ainda, um pouquinho mimado. Então ele me deu mais objetividade e eu dei para ele um pouco mais dessa sensibilidade que ele é uma pessoa mais velha, mas mudou muito nesses 5 anos, por exemplo. Eu acho muito bonito isso, né? Como é que o tempo vai criando essa troca de características e de aprendizados, né? Eu acho que é como se essas liberdades, né, dentro do relacionamento, elas fossem se mesclando, assim, né, e se misturando e criando algo novo, um jeito novo da gente ser, né? Eu acho que isso é muito bonito, assim, acho que, né, essa parte A dos gente entrou em relacionamento, saiu da violência. eu acho, mas acho que é bom, assim, pra gente contrapor, assim, né? Porque eu acho que o que a gente está dizendo é o que, acho que é tudo que, ou talvez boa parte disso, né, um relacionamento violento não tem, assim, né? Sim. Então, ao invés de eu te convidar ou de eu me sentir, olha, né, eu aprendi isso com a pessoa que eu me relaciono, né? Eu falo, não, a pessoa diz que se eu for embora da vida dela, eu não vou ser ninguém. Olha a diferença, assim, né? Então, eu não só não estou aprendendo, né, como estou num lugar de, olha, eu sou posse dessa pessoa e se eu tentar aprender algo para além dela, é isso, a palavra aprender parece que nem entra, assim, a ideia de posse, né? De novo, para mim, aprender pressupõe alguma liberdade, né? Se eu aprendi a ser diferente, é porque a pessoa me ensinou, né? Porque a gente teve troca. Agora, a troca, às vezes, numa situação de violência, é ou do meu jeito ou de jeito nenhum, Sim. né? Ou você faz isso, ou, né, você vai apanhar, ou você não vai sair de casa. Então, a violência dentro dos relacionamentos, acho que ela impede essa experiência, né, de troca e aprendizado, né? Outro elemento que também faz a pessoa ficar presa é o recomeçar. Tem pessoas que têm muito problema de se abrir, de se relacionar. Então, se você já abriu tua casa, tu corpo, tua mente, tus sentimentos para uma pessoa, às vezes você fala, tenho que fazer de novo isso, com tanta experiência ruim que eu teve, ou com tanto... Talvez a pessoa que venha no futuro seja pior. E já vi casos de pensamento. Eu acho que isso tem muito que ver com você não conseguir ficar bem sozinho ou sozinha.
Sabe, ficar, às vezes você pensa, tenho que saltar de um relacionamento a outro, não posso ter um intermediário, não posso curtir minha solidão, que solidão não quer dizer você não tem ninguém e estar depressivo, senão você conseguir sair na rua, ir para uma festa sozinho, ficar em casa assistindo um filme sozinho, e eu acho que isso tem muito que ver também, que te pressa a isso. Sim, eu acho que hoje em dia tem-se um termo, né? Eu já vi o pessoal falando, as red flags. Já ouviu falar das red flags, né? É a ideia de quando você está começando um relacionamento, aí se for, né, do recomeço, né? E a pessoa começa a dar alguns sinais de que ela não é uma pessoa muito legal, de que ela não se trata bem. Alertas. Alertas, exatamente. E aí eu acho que é um tema, essa é uma expressão interessante, né? Dessa bandeirinha vermelha, assim, porque se por um lado, né, acho que ela alerta, aí por outro lado a gente pode pensar, não, mas a pessoa... Então, se me desagradou é uma red flag? Acho que não, né? De novo, acho que a gente vai valendo desse cuidado, assim, para entender o que acontece. Mas eu acho que, né, dentro desse processo de uma relação que não se abre para essa dimensão da liberdade, né? Eu acho importante, assim, por mais que um recomeço seja cansativo, Marco, eu acho que hoje em dia eu tenho pensado a importância, né? Quando eu assisto filmes, assim, eu sempre penso na importância da esperança, sabe, Marco? Porque eu acho que se a gente perde a esperança de recomeçar, a vida fica muito difícil, né? Fica muito difícil. E o sofrimento, e a quantidade de sofrimentos que a gente consome hoje, né? Então, na mídia, fala-se das traições, fala-se das violências, né? E aí vem essa ideia, para que eu vou tentar de novo, né? Mas Será que a próxima vai ser pior? Será melhor ficar com o que eu já tenho? E aí isso faz a pessoa ficar estagnada, né, na situação, muitas vezes de sofrimento. E eu acho que o recomeço dá um trabalhão, mas eu acho que ao mesmo tempo é importante a gente dizer que muitas vezes ele pode valer a pena, assim, né? Que acho que essa ideia da esperança como um futuro que pode ser diferente, eu acho que isso é muito fundamental para a gente falar nesse tema da violência também, porque se não tem recomeço, se não tem esperança, né? É o que você falou. Então vou ficar aqui mesmo, porque vai dar muito trabalho. Homem é sempre assim, né? Então, às vezes, a gente usa dessas próprias ideias, né, para justificar. Não, nosso país é machista, então isso vai acontecer. Se não é com esse, é com outro, né? E eu acho importante a gente pegar ideias e dizer, não, tipo, olha, se existe uma pessoa, às vezes, na sua família ou em alguém que você conhece que tem uma relação um pouquinho diferente, talvez, né, a sua relação também possa ser diferente, né? Não é porque você conhece a maioria ou que você vê na mídia muito isso, né, das tristezas, das violências, que isso, né, você precisa aceitar isso, né? E quando a gente fala de microagressões, aí algo que ficou muito na minha mente, eu tenho uma amiga que foi gerente da Goldman Sachs, e ela chegou acá, saiu, e chegou acá com um projeto que era, por meio do teatro, fazer peças teatrais nas empresas, mostrando tipos de microagressões. Porque o que acontece com microagressões? Quando você, no caso da agressão explícita, quando uma agressão explícita muito evidente, você pode denunciar, já seja racismo, machismo, homofobia, por exemplo. Mas quando quando está escondido e são pequenos, você não pode fazer nada. E às vezes danifica mais, porque é algo mais constante. Em uma das peças, na peça que eu assisti, porque a gente foi convidado na primeira peça que se mostrava como havia uma empregada negra que estava querendo ascender, ela era excelente. Quando a supervisora convida ela a um evento da empresa importante, primeira coisa que foi falar, olha, eu acho que você se veria muito melhor, é muito mais aconselhável você, como se chama? Segurar o cabelo, porque ela tinha um cabelo afro. Então, não foi racista diretamente suficiente para você ir a denunciar, mas foi racista. Então, e o que você faz aí? Eu acho que assim, Marco, deixa eu só entender, assim, ela fazia as peças, você assistiu, o pessoal da empresa depois... A empresa, ela convidou
ao pessoal da empresa, dessa empresa, geralmente pessoas que têm um grau alto, né, porque ou que vão comandar um grupo, e a peça de teatro mostrava microagressões para a pessoa tentar abrir a mente de como captar essas microagressões que podem acontecer na empresa. As pessoas da empresa assistiam a peça? Assistiam a peça, tá. exato. Na dúvida se elas Exato. E nessa peça aconteceu isso, entre Ah, outras tá. microagressões que aconteceu durante É que as outras microagressões foram um pouco mais evidentes, essa foi um pouco mais escondida. E eu te falo porque já teve um aniversário que eu fui, que teve essas microagressões. Por exemplo, eu sou boliviano. A primeira coisa que me falaram, mas primeira vez que eu vejo um boliviano alto. Mas sei lá, você não tem a fisionomia indígena. São coisas que não é xenofóbico, mas são inconfortáveis, entendeu? Ou, por exemplo, porque nós somos um casal de idade diferente, ou somos um casal gay, vinham umas perguntas, não, mas em sério? Sei lá, coisas bem escondidas que você não pode fazer nada, não pode acusar diretamente. Às vezes você está tão escondido que só você reconhece que foi uma microagressão quando você tem casa. E aí você já não consegue fazer nada, porque na primeira mão você não distinguiu. Eu acho que a pergunta que você falou lá, né, que você falou quando falam de relacionamento abusivo, né, como é que é a pergunta? É como você se sente, como essa pessoa te faz se sentir? Sim. Eu acho que essa pergunta é uma boa pergunta para essa situação, né? Assim, como essa situação fez você se sentir? Eu acho que para a gente começar a conversar sobre essas microagressões, dentro de um país como o nosso, de uma cultura como a nossa, a gente precisa dar voz para pessoas que às vezes a gente não está acostumado a ouvir ou que a gente não quer ouvir, né? Porque a gente acha que isso é brincadeira, né? Não, se a pessoa está reclamando disso é porque ela está de mimimi, Sim. né? Então, quando a gente vira e pergunta, né, para esse exemplo da peça, né? Como é que foi para você ouvir isso, que você tinha que prender o cabelo, né? Como você se sentiu nessa situação, né? Então, de novo, né, a gente recupera essa ideia da liberdade, e a liberdade, assim, você tem a liberdade de sentir o que você quiser a partir do que eu estou te dizendo, e eu quero escutar isso, porque isso vai me ajudar a entender o que isso significou para você, né? Eu acho que o contexto de microagressão, ele às vezes ele não é compreendido porque isso é silenciado, assim, né? Sim. Então, a gente não tem um país onde tem tantos imigrantes, né, bolivianos. Marcos, você achou ruim disso? Você tá porque eu tô de brincadeira, Marcos. Que isso, né? A gente é amigo. E às vezes você conhece a pessoa no dia, assim, né? Então, não, mas eu não te dei essa liberdade, assim, né? Então, e aí eu acho que eu tô trabalhando um livro numa disciplina lá da faculdade que se chama Conversas Difíceis. E é um livro que ele fala... muita maturidade para conseguir ter essas conversas e não sair se matando. E hoje a gente estava até conversando de um tópico que se chamava Explore a versão de cada um, né? O que é explorar a versão de cada um? É justamente isso, você perguntar para a pessoa, tá, mas o que você sentiu nessa situação? Me conta o que você entendeu, né? Tá, para mim foi só uma brincadeira, para mim foi só um comentário, mas para você que ouviu, me conta, que eu quero ouvir, eu quero entender, né? Acho que despertar essa curiosidade, esse interesse de que as pessoas têm diferentes percepções das conversas, das realidades, e que por mais que muitas pessoas possam interpretar aquilo como uma brincadeira, uma coisa normal, se a pessoa que ouviu sentiu aquilo como algo diferente, eu acho que a gente precisa parar e ouvir, né? A gente precisa parar e escutar o que aquela pessoa sentiu naquela situação, né? E não é que todo mundo vai concordar, todo mundo vai sentir igual, mas que ela, por ser uma pessoa, tem um valor de me dizer aquilo que ela está dizendo, e enquanto pessoa também vou ouvir atentamente para ver, né, e refletir sobre o que ela está falando. Pensando na parte de liberdade, faz um tempo, acho que foi... Quando foi que começaram a abrir algumas permissões no Instagram e nas redes sociais para poder falar, por exemplo, que a homossexualidade é uma doença mental? Há pessoas que falam, eu tenho que ter essa liberdade de expressão, de falar isso. É liberdade mesmo? Qual é a tua opinião sobre isso? Porque eu acho, uma coisa é você livre de falar,
mas você precisa ser livre de agredir desse jeito? De novo, eu acho que a gente precisa aí pensar o entorno, né? Assim, qual que é o nosso entorno, né? Então, qual que é a realidade hoje, né, de um país como o nosso que, né, vivencia essa violência em relação à população, né, LGBT, QIAP+, pessoas trans, né? Então, todas essas violências, quando a gente proclama esse tipo de fala, né? Por exemplo, então, isso é uma doença. Dentro de um contexto como esse, eu acho que a gente tem que se fazer a pergunta: ok, é a minha liberdade, mas o que essa minha liberdade de dizer isso está promovendo? Ela está promovendo possibilidade dessas pessoas saírem dessa situação de violência que elas estão vivendo ou não, né? Ela está reforçando e dizendo, né? E essa ideia da doença mental, ela é muito cruel, né, Marco? Porque quando a gente entra no contexto, e isso tem vários filmes que mostram isso, assim, né? Que quando você é diagnosticado, muitas vezes na nossa cultura tem-se a ideia de que você, assim, você não está muito legal, né? Então deixa eu decidir para você, porque você, né, você tem que tomar medicamento, então você não pode decidir por você. Então olha como uma coisa vai puxando a outra e vai ficando uma coisa muito complexa, e essa complexidade vai silenciando essa pessoa que sofre, né? Então, não, você não vai achar porque isso é doença, porque você Porque é você não está homossexual. hábil de poder reconhecer Exatamente. isso. Sou eu, e aí entra outra ideia perigosíssima, que é a ideia do normal. Eu que sou o normal, que eu posso dizer quem é doente, quem não é, e aí quem pode falar pelo doente, e porque o doente ele não está apto para falar. E eu acho que até é perigoso por causa de que quando você é inábil de pensar por si mesmo, você, como se chama? Outra pessoa pode tomar potestade até da tua liberdade, pode te internar, por exemplo. Exatamente. Eu te interno porque você não é, porque você é perigoso para você mesmo. Então, e aí, o que acontece? Vamos voltar como antes a ser internados por só ser homossexuais, ou ser da comunidade, ou ser de alguma maneira diferente que a sociedade normativa está impondo? Então é perigoso, né? Sim, as práticas, né, que ainda hoje, né, a psicologia luta contra a chamada cura gay, né? Exatamente isso, assim, essa ideia de que, olha, e aí de novo, mistura-se com uma ideia de ciência, né, com determinado discurso social, cultural, não, porque enquanto eu que estudei psicologia, sei o que é normal, sei o que não é, portanto, posso fazer o processo de curar a sua experiência, né, sexual. Então, e entra exatamente o que você falou, assim, nessa dimensão do silenciamento, né, das internações, que historicamente isso aconteceu. Então, muito sofrimento se passa e se legitima através dessas ideias de o que eu posso curar, o que eu devo curar, quem é doente, quem não é. E a consequência é o suicídio, né? E a consequência é o suicídio de outras coisas que termina sendo trágicas. Uma das perguntas que aconteceu no começo do semestre, quando comecei a FAP, que me causou muito interesse, eu até agora me marcou um pouco, foi o que você gosta mais do Brasil e que você não gosta. Falar coisas boas, falo todo o tempo, mas falar o que eu não gosto. Nesse momento eu cheguei aqui o 2018 a morar cá. Então, era um período um pouco, não é caótico, mas difícil, porque estava, acho que, entrando a direita extrema, que era o Bolsonaro, não era? Quando ele começou. Foi 2018, né? Então, algo que eu vivenciei muito foi a falta de liberdade para poder ter uma conversa política sana. Já daí comecei a ver que também há uma tendência, já até trouxe o professor da FAP para falar sobre esse uso da violência e o uso do medo para conseguir manipulação política. Entendeu? Então, algo que eu noto agora é que temas que não deveriam ser políticos, como a parte da sexualidade, como estamos vendo nos Estados Unidos, que agora as pessoas trans vão ter, mulheres trans vão ter que entrar na cadeia masculina, por exemplo. Coisas que
muitas outras coisas que têm que ser solucionadas, saúde, educação e outras, não são debatidas, e são debatidas outras coisas que não deveriam ser de interesse político. E as redes sociais e os políticos atuais estão querendo aumentar essa violência entre nós, para a gente não racionalizar, porque eles estão usando sentimentos muito, muito primitivos, como é o medo. Você falando, eu lembrei de um projeto que, infelizmente, eu não conheço, talvez já exista, mas eu não conheço. Um projeto que existe nos Estados Unidos, e aí vou até sugerir para você e para quem estiver assistindo, assim, né, poder ir atrás, chama Braver Angels. Eles têm um canal no YouTube e eles são uma associação que eles promovem conversas, né, vejam, conversas, não é debate, não é discussão, entre pessoas republicanas e democratas, né? Então, é uma iniciativa muito bonita, assim, Marco, porque não acaba, né? Mas assim, nos mostra um outro lado dessa diversidade política, para além desse lado que consumiu e arrastou e tomou a internet, né? Assim, acho que eu vivi um pouco essa expectativa, sabe, da internet ser esse lugar de trocas, de conversas, de diálogo. Mas é isso, estamos aqui, estamos conversando, tem esses projetos, né? Mas muitas vezes eu estava conversando com os alunos hoje, né, que um comunista contra 20 capitalistas, né? E as pessoas acham que isso é uma conversa, né? Quando a gente promove essa sensação de que a política é esse grande debate sangrento. Sim. Quanto mais sangue, melhor, porque é assim mesmo. O ser humano é assim, ele quer sangue, ele quer ser agressivo, ninguém vai controlar isso. Eu não nego que a agressividade faz parte do ser humano. Agora, dizer que a gente é só isso, né? Dizer que a gente tem que se contentar com pessoas que votam no Lula agredindo Bolsonaro e bolsonaristas agredindo pessoas que votam no Lula, assim, eu acho um desperdício de pensar do que o ser humano é capaz, assim. E aí eu acho que isso vai entrando nas famílias, né? Vai entrando nas amizades. Tem amizades que se quebram, relações familiares que se quebram simplesmente por política. Acho absurdo. Aí eu sou muito dedicado de família e ensinanças de família, mas é algo que me falavam que você só é violento quando você não tem mais argumentos. Quando você não tem essa capacidade de poder defender tua postura, mas também de ouvir a outra, e como você falou anteriormente, de você respeitar que existem outras pessoas com outro pensamento, aí você recorre a xingamento, vai pra que pariu, entendeu? E eu acho algo bem primitivo, que você não conseguir poder ter uma conversa, um diálogo. Eu acho que essa ideia do diálogo, a gente, né, assim, parece que está meio banalizado, mas eu acho que nesses tempos de redes sociais é fundamental recuperar essa ideia, assim, né, porque parece que, né, vejam, é incrível, assim, como é que parece que a ideia de diálogo, de conversa pacífica sobre um tema polêmico virou uma espécie de utopia, né, assim, isso é um mal que eu acho que as redes sociais causaram, assim, terrível, porque eu olho para você e eu lembro, se você vota em determinado candidato, eu não te pergunto, assim, por que você vota, o que te fez votar, eu não estou interessado em você, eu olho para você e lembro das postagens, eu lembro das coisas que os políticos disseram, eu lembro das violências que eles cometeram e te identifico diretamente com isso, né, e aí eu acho que é onde a gente acaba promovendo novas violências nessas rupturas, assim, né? Porque eu perco a oportunidade de transformar, né, uma relação, de transformar uma experiência. E acho que a gente tem que lembrar disso, assim, quando eu discordo veementemente de uma pessoa e falo, tá bom, né? Então cala a boca, você quer ficar com a sua opinião? Então vou embora e você fica com a minha opinião, eu fico com a sua? Né? Eu tô reforçando, né, a crença daquela pessoa. Ela fala, olha, tá vendo? Fulano não vota lá também. Mandou eu calar a boca, né? Não conversa mais comigo, né? A gente vai reacendendo essas polarizações e vai diminuindo esse lugar de uma possibilidade de diálogo. Então esse projeto Braver Angels é muito bonito, assim, as pessoas chorando, perguntando para elas, assim, você, uma pessoa republicana, o Trump já disse algo que você discordou, e um democrata ouvindo, que nem todas as pessoas que votam no Trump pensam igual. Elas pensam diferente, elas têm sofrimento, às vezes, em relação ao que o Trump diz em relação aos imigrantes,
né? Mas não, né? Porque o Trump, né? E aí eles, né? Frases, hoje eu vi, né, no jornal ele falando que as portas do inferno vão se abrir agora novamente, né? Com a invasão de Israel novamente na faixa de Gaza, assim. Então, são coisas muito tristes que a gente ouve e que se a gente passa a identificar as pessoas que votam nessas pessoas com essas frases, né, a gente mina, a gente acaba com as nossas relações, assim, e é isso. E aí eu fico na minha bolha, você fica na sua, e a única possibilidade que existe é do confronto, assim, né? Então, não tem mais por que a gente conversar. Então, acho que isso é muito triste e eu já cheguei a pensar, não, mas isso aí é muito idealista, né? Falar de diálogo, assim, né? Mas não, tipo, acho que isso hoje pra mim é urgente, assim, sabe, né? Parece que uma coisa que era banal, que era comum, sentar e conversar, hoje é da ordem da urgência, assim, de dizer, não, isso é importante, a gente tem que aprender a fazer isso, não dá para achar que a gente está conversando na rede social, que o que a gente está fazendo é consumindo ódio, violência e achando que a gente tem que reproduzir isso presencialmente, né? E é interessante analisar o que acontece com nossa sociedade atual, porque na vez que a gente acha, nossa, a gente está evoluindo de poder ter mais direitos como comunidade, por exemplo, também existe muita violência nas redes sociais contra a comunidade, entre outras coisas. Há opiniões também falam, estamos na época de mimi, tudo é mimi, tudo é coisa. Mas será verdade que a gente está em uma época de mimimi? Ou, em realidade, as pessoas estão perdendo o medo de denunciar as violências que sofrem dia a dia? Então, essa é a minha pergunta. O que está acontecendo na atualidade? Eu acho que as pessoas, elas estão... Isso é assim, a gente vive muitas realidades ao mesmo tempo. Exato, né? é muito paradóxico, porque na vez que você fala, gente, como se desenvolve, como eu posso andar pela Paulista sem ser espancado por ser gay, mas se eu vou nas periferias, vou ser espancado, sei lá, há muita paradoxia, você não pode ter uma teoria generalizada. Então a gente tem as realidades, né, da Paulista, das periferias, e a gente tem a realidade de que aqui na Paulista você cruza alguém que vai ver uma coisa e vai achar que é mimimi e a outra vai achar que é uma violência, né? E para elas, e é o mesmo fato, né? Sim. Então, eu acho que o desafio hoje, assim, Marco, de novo, eu acho que é fazer conversar essas realidades, né? Como é que, então, alguém que acha que é mimimi, eu não acho que, pode ser que muitas pessoas tenham muita certeza sobre muitas posições, mas, de novo, eu retomo no tema da esperança, assim. Você bem positivo. Eu tenho esperança na humanidade. Pior que eu cheguei a essa conclusão, sabe, Marco? Eu cheguei assim, para eu ser psicólogo, cara, para eu ser professor, se eu não tiver esperança, eu tô lascado, assim, sabe? Porque, né, a gente fala, né, às vezes gerações anteriores falam, porque os jovens na minha época, né, os jovens na minha época, e eu acho que os jovens hoje, eu que já me considerei jovem hoje com 35 anos, não me considero mais, calma, né? Cara, assim, eu vejo às vezes conversando com os alunos, assim, umas ondas de desesperança, né, em relação a meio ambiente, em relação à política, em relação à sociedade. Então, eu não acho que a gente vai virar um grande parque de diversão, vai todo mundo dar a mão e vamos abraçar a árvore e vai todo mundo ser amigo. Seria chato também, né? Chato, tem que existir sombra para poder você apreciar a luz, por exemplo. Então, um equilíbrio. Senão, você não vai ter discernimento. Agora, viver essa sensação de que o mundo vai acabar a qualquer momento, de que eu vou ser morto a qualquer momento, de que a crise climática ela é completamente irreversível, de que a gente não vai ter rio, a gente não vai ter sol daqui X décadas, eu acho que isso é muito desesperador e sobre essas ideias eu faço questão de lutar contra, assim. E aí entra a esperança, né? Porque entra a minha esperança de que a gente vai construir, a gente vai conseguir olhar para essa questão ambiental de um jeito diferente, vai conseguir construir relações que sejam significativas e importantes para a gente. Então, isso é sim uma certa positividade que eu percebi que era vital assim para o meu trabalho, sabe? Eu acho que a parte o psicólogo, eu acho que deveria ser obrigatório que todo psicólogo, psiquiatra precise fazer terapia, porque gente, para poder blindar-se de todo
essa informação, quantidade de sentimentos que vocês recebem, é porque meu marido é psiquiatra. Oh. Aí eu vejo que ele trabalha de 2 a 11 da noite, ainda chega e está atendendo o paciente até 1 a 2 da manhã. E não tem paz, porque às vezes o celular toca final de semana também. A quantidade de trabalho, né, acho que é uma outra coisa também, então é isso, né? Ontem uma aluna apresentou no trabalho sobre aquela série, eu não assisti ainda, mas né, deu para ver que é bem pesada, a Ruptura da Apple TV, não sei se você... Não assisti. Né, que é uma empresa que ela separa a consciência da pessoa, ela vive uma consciência quando ela está no trabalho, uma outra consciência quando ela sai do trabalho. E os sofrimentos decorrentes disso, né? Aí tem uma personagem que ela consegue meio que unir essas duas consciências, aí ela se automutila, ela chega a ter ameaça de suicídio, assim, né? Ela chega a tentar, se eu não me engano, pelo que a aluna falou da história. Então, esses sofrimentos em relação ao trabalho, meio ambiente, capitalismo na sociedade, eu acho que a gente... Não sei se a gente vai encontrar um caminho, mas ter essa esperança de que, olha, a violência hoje está ruim, né? É uma coisa muito triste, mas o que a gente pode fazer para trabalhar? E eu acho que a gente, né, a gente faz aqui, né? E espero que chegue em outras pessoas isso, né? Assim, da gente conseguir dizer que, por exemplo, isso, assim, né? Acho que é muito legal o que você falou da preocupação que você teve quando você chegou no Brasil e ver que as pessoas, né, dentro dessa dinâmica política estavam completamente, né, polarizadas, não conversavam. Incentivado, né, a ser assim, né? Incentivado para você não conseguir falar. E outra coisa que eu achei interessante também daqui, não acho que daqui, acho que da tendência política atual, por exemplo, eu sou gay, homem cis, eu tenho que ser de esquerda. Entendeu? Não posso ter uma opinião política diferente, porque minha sexualidade, segundo meu entorno, já me obriga a ser de esquerda. Entendeu? Ainda no meu país não é assim. Ainda a direita é mais sobre uma percepção mais capitalista, mais econômica, a esquerda mais socialista, mais da parte econômica empresarial mesmo. Não é tanto, você é assim, porque você é gay, vai ser assim, entendeu? E algo que eu vi acá. Uma vez eu estava na Paulista e alguém da direita ia ver um desfile, me passou um panfleto e me falou, a gente não tem nada em contra dos gays. Isso eu acho fundamental, assim, né? Que legal que na Bolívia você estava comentando, né, que ainda tem essa ideia, né? O que sim se faz, por exemplo, o ex-presidente Evo Morales subiu no poder com com um diálogo de representatividade indígena. Então, houve uma representatividade racial. Então, uma relação aí de um sentimento de pertença e de representatividade indígena, não do comportamento normativo ou de alguma tendência sexual, por exemplo. Mas sim dessa parte. Mas ainda não tem isso, entendeu? Ainda você vai lá e pergunta, que você é? Que eu vi que está mais direcionado. Você é rico, tem que ser da direita. Entendeu? Ou senão você é hipócrita. Entendeu? Você é gay. Não, você tem que ser de esquerda. Como você vai ser da direita e ter essas opiniões? Então, isso que agir é bastante... E isso é muito incentivado pelas redes sociais, pelos políticos atuais. Sim, então, acho que culturalmente a gente tem muito essa associação, né, da política com a ideia dos costumes. Sim. Né? E não exclusivamente na econômico, mas acho que tá aí mais uma esperança para eu ter, assim, né? Cada vez, né, eu acho de... Então, mais moraleja do podcast, tem esperança. Mais candidatos gays, trans, de direita e que estejam alinhados nessa e que as pessoas aprendam isso, assim, também, né? Eu acho que, como você falou, acho que ter uma perspectiva de direita em relação a perspectivas econômicas está para além dessa pauta de costumes. Sim. Né? Mas culturalmente a gente está muito acostumado a isso, né? Então o direita é o fascista, é o homofóbico, é o transfóbico, então não faz sentido nenhum você ser gay e ser de direita, né? Mas a gente esquece que o que a gente chama, que se convencionou chamar de direita, né, está muito para além dessa pauta de costumes que, né, o nosso país associou infelizmente muito. E aí, de novo, aí a gente perde o quê? A gente perde em diversidade, né? Porque fica uma determinada... Primeiro que você se sente obrigado, né, a ser de determinada perspectiva, você desmerece, não tem, então hoje em dia tem a ideia do pobre de direita, né? Então, que também é uma grande incoerência, é outra hipocrisia, né? E isso incentiva a violência, porque se você vai atacar algo
muito pessoal, como minha orientação sexual, que não deveria entrar em política, aí você está mexendo com algo que vai causar uma repercussão violenta em mim. Exato. Então, e de novo, acho que entra na diminuição da liberdade, nesse sentido de. E aqui eu tô falando dessa liberdade de escolha, né? De ser, assim. Então, não, então se você é gay, então você tem que ser de esquerda, né? Assim, então tá, mas não, mas o que você quer ser, Marcos? Não, você quer ser de direita. Tá, mas. E aí, de novo, eu acho que um elemento importante dessa esperança que eu falo, Marco, é a ideia de curiosidade. Que em vez de virar pra você e falar assim, que absurdo, você é gay de direita, eu falo, nossa, mas me conta, como é ser gay de direita? Que interessante isso, né? Geralmente a gente está acostumado a associar aqui. Então, essa curiosidade, eu acho que é um elemento fundamental para criar diálogo, né, e fomentar essa esperança de ter novas trocas, de ter novas ideias, de parar de achar que o que a gente vê na internet, de que as pessoas que a gente encontra são reproduções, né, desses vídeos que a gente vê na internet, porque não são. As pessoas têm histórias diferentes, elas têm experiências diferentes. Elas não estão reproduzindo os memes e os reels que a gente vê na internet, né? Não, elas têm uma história, elas nasceram num lugar, numa família que não é o que aquele influencer, aquela pessoa que está reproduzindo ali, né? Uma fala que muitas pessoas estão falando na internet. Professor, de que forma a violência tem sido naturalizada em nossa sociedade e qual é o papel das mídias nesse processo? Eu acho que é grande o papel, viu? É grande. Eu acho que conectando com tudo isso que a gente está falando, assim, né? Eu acho que é fundamental a gente, eu acho que a mídia, acho que de novo, né? Pensar nessa qual mídia a gente está falando. Eu gosto muito do YouTube, né? Eu acho que é uma mídia que convida a esse tipo de espaço, né? Então a gente pode fazer um Reels lá no Instagram, mas assim, a profundidade da conversa aqui, ela é muito maior se a gente assiste. A gente né? tem praticamente, para você poder divulgar um curto, tem que ser no máximo 1 minuto. Olha aí. Mas o que acontece na atualidade, as pessoas não querem ler, você tem que fazer um texto descritivo o menor possível. Acho que aí nos estúdios, que acho que são 5 segundos que a pessoa fica aí e já vai para outro, entendeu? Então, eu acho que gostei muito uma vez em uma aula de comunicação na faculdade que falava de sair da caixa obscura, entendeu? E tentar pensar fora da caixinha. Justamente por conta que você precisa saber o que como te está influenciando essa mídia para poder ter consciência e poder, de certa maneira, usar essa tecnologia a tu favor ou pelo menos você se blindar do que você está recebendo. Te falei no backstage, eu tinha que viajar para os Estados Unidos, não sei se ouvi uma notícia sobre uma queda de um avião, de um acidente de avião, e o algoritmo, lógico, objetivo é te manter a maior quantidade possível nas redes sociais, independentemente do que seja. E outra coisa interessante é você abrir no celular e ver quantas horas ao dia você está consumindo no celular. Então, a mídia principal, o que é? Instagram, TikTok, que tem muita informação lixo e que o algoritmo vai te reproduzir e te manter nesse mesmo consumismo. Então, eu estava consumindo 2, 3 notícias de queda de avião, eu nunca tive medo de avião, aí começou o Instagram a me bater com isso, e eu comecei a ter, e se acontecer algo? E pela primeira vez eu subi no avião com um pouco de medo. Mas aí eu falei, calma, vai se controlar. Mas toda a responsabilidade que a gente tem e a consciência que a gente precisa ter sobre a influência das redes sociais sobre a gente. Eu acho que é gigantesco, assim. Eu acho que a gente tá engatinhando, né, nessa relação com a mídia, assim, ainda. Com os celulares, então, nem se fala, né? A gente está aprendendo, né, como lidar, aprendendo quais são os efeitos, aprendendo quais são os danos, né? E aí a gente vai ter pessoas que vão ter medidas, né? Então hoje, nesse ano, né, a gente teve a retirada dos celulares nas escolas. Apesar de todas as polêmicas, né, é uma medida que eu achei em sua maior parte interessante, assim, né? Você como acadêmico deve saber mais que tudo. Então, mas poderia ter sido melhor organizado, né? Mas está tirando das crianças a oportunidade de usarem o celular de uma forma útil. Mas eu acho que quando a gente pega o combo, né, do que o celular hoje possibilita, eu acho que foi uma escolha feliz e acertada nesse sentido, né? Porque eu acho que quando a gente fala do ambiente, eu como professor, né, de universitário,
Eu vejo assim, às vezes eu falo, gente, vamos olhar para mim que eu preciso da expressão facial de vocês para ver se o que eu tô falando faz sentido ou não, porque às vezes é 80, 90% da sala aqui, ó, ou no notebook ou no celular, né? E aí eu não tô nem falando que eles, né, não tô nem falando da atenção, eu tô falando que eu, enquanto professor, preciso desse contato visual para ter alguma ideia de que se aquilo que eu tô falando tá fazendo sentido ou não, né? Então, eu estou falando de uma dimensão visual, não estou nem falando da atenção ainda. Veja, estou num estágio anterior ainda, né? Então, acho que a gente tem muito a aprender, muito a caminhar nessa relação com a mídia. E eu acho que a gente tem que experimentar o que dá certo pra gente. Então, por exemplo, eu assisti aquele documentário Dilema das Redes, que é um documentário muito crítico, assim. E lá no final sugeria, coloque seu celular no preto e branco para usar menos. Eu coloquei, não deu certo pra mim. Eu continuo Nem usando, sabia que tinha essa opção. coloquei, continuei, não deu certo pra mim. O que que deu certo pra mim, assim, né? Eu começar a pensar, por que que eu tô usando, que tipo de consumo que eu tô fazendo, às vezes eu fico no Instagram, tipo, 40 minutos, meu, o que que eu fiquei vendo aqui? Falei, não, tipo, fiquei vendo vida de outras pessoas, né? Aquela pessoa que estudou comigo na escola, né? Falei, não quero ver isso. Aí eu, vira e mexe, agora eu tô numa fase de excluir Instagram. Eu excluo, né? Depois baixo de novo, mas tem sido melhor do que deixar ele lá, porque é isso, né? Quando o vídeo, o dedo já tá lá e depois que É, começa a descer o feed, assim, verdadeiramente viciante. 40 minutos, assim, e pouco assim, como se eu tivesse fazendo nada, assim, né? Então, e aí eu comecei a perceber, como é que eu me sinto depois? Pô, não, acho que eu fico meio cansado, né? Eu falei, pô, acho que eu tô cansado, né? Certo cansaço mental que não é de assistir um filme, não é de ler, né? Como se eu tivesse direcionado minha atenção a muitas coisas num curto período de tempo, né? Então eu acho que essa capacidade de pensar os usos que a gente faz e como a gente pode modificar isso, eu acho que é uma coisa muito rica, assim, sabe? É meio, parece que está muito à mão, mas não está tanto, mas quando a gente explora isso, eu acho que fica muito rico. Eu lembro de uma pessoa que eu atendi, era um jovem, um adolescente, e ele fala assim, minha mãe reclama que eu fico muito no celular. Eu falei, cara, mas o que você fica fazendo no celular? Fico mexendo no celular. Eu falei, não, cara, você não fica, não existe ficar mexendo no celular. Sim, A gente aí sempre na está absorção fazendo da alguma informação, coisa. é lógico. Você está jogando Candy Crush, você está vendo o Instagram, você está vendo o YouTube. O que você tá... tô vendo YouTube. O que você vê no YouTube? Eu vejo gameplay. Eu falei, legal. Eu falei, tem alguma outra coisa que você gostaria de assistir? Não sei. Eu falei, alguma coisa que você gostaria de fazer? Eu gostaria de desenhar. Eu falei, cara, você já pensou que no YouTube talvez tenha alguns tutoriais de como desenhar? Pô, Eu sou bom de fazer terapia. falei, pô, tenta, né, quem sabe for a verdade, talvez dê pra, sabe? Então, remanejar o uso, né, eu acho muito mais interessante do que coisas muito drásticas, assim, do tipo, não, tira o celular. Lógico que em alguns ambientes, por exemplo, eu não gosto, né, lá em casa a gente tem esse combinado, estamos jantando, a gente não fica mexendo no celular e tudo mais. Mas eu acho, em termos desse uso cotidiano, sabe, quando estou no sofá, estou no banheiro, eu acho que pensar assim, o que eu estou utilizando, como eu estou utilizando, para que eu estou utilizando, ao que isso está me levando, eu acho que é uma capacidade que a gente usa pouco hoje em dia. E que todo mundo tem, assim, todo mundo tem. Né? Você não precisa ter uma graduação, mas não, se você parar para pensar com que sentido você está usando o celular, você vai chegar numa resposta. E você pode ver se isso está te agradando ou não, se está fazendo você se sentir melhor Sim. ou não. Né? Que nem você falou do avião, né? Foi uma coisa que você percebeu, falou, me deixou pior. Né? Então acho que isso dá para fazer com muitas coisas. Importante fazer essa análise, essa pergunta diária. Eu tenho uma tendência muito de usar o celular demais. E o bom que ter uma pareja um pouco mais velha, ou seja, mais velha do que eu, ajuda isso, porque ela é uma pessoa que, se você vê, às vezes até esquece o celular. Então é muito diferente, contrário a mim. Então, também há essa exigência de eu parar um pouco com o celular. E é verdade, outra pergunta que eu me faria a terminar a noite é o que eu aprendi. Porque se você não guardou nenhuma informação do que você esteve assistindo, é porque era puro lixo, né? Você tem um sentido de discernimento. Então, o processo de aprendizagem também, você ocupando de tanta quantidade de informação lixo e as outras informações da tua vida, o cérebro fica tão sobrecarregado
que não vai saber quando, não vai conseguir captar a mesma informação, ter a mesma capacidade de captação e de discernimento entre ambas coisas. E eu acho que deve prejudicar. Sim, e eu vou, sua frase me lembrou, eu lembro que a minha avó uma vez me falou assim, Renan, as pessoas, elas querem consumir coisa boa, elas querem coisa que fazem sentido para elas, assim. E eu comecei a pensar, meu, faz muito sentido essa frase, assim, né? Então, essa ideia de que as pessoas, por que as pessoas consomem tanto? Eu acho que elas estão sofrendo, mas assim, tem um tanto que é para distrair, para passar a ansiedade, tem, mas acho que tem outro tanto, assim, você vê as pessoas abrindo caixinha de perguntas, né? Meu, esses dias eu abri um cara que ele ajudava mulheres a encontrar maridos, bons maridos, assim, né? Que tratavam bem. O cara tem 500 mil de seguidores. Assim, as pessoas estão sofrendo. As pessoas estão querendo encontrar caminhos para os seus sofrimentos. Então, eu não acho que a rede social, ela tá assim, sabe? Acho que é uma vista muito grossa, assim, muito ampla. Falar, tá todo mundo alienado, todo mundo só quer paz. Não. As pessoas estão consumindo porque acho que elas estão querendo, mas nem sempre elas encontram. É o que eu falo da consciência, né? Porque se você usa as redes sociais para ter uma consciência que traga uma positividade para a tua vida, já teve aqui psicólogos e outras pessoas, e profissionais, inclusive da saúde, que, por exemplo, para você ir num proctologista, para poder ter um pouco de informação sobre algum tema, às vezes você tem que gastar um dinheiro a mais. Há informações que você consegue receber de uma maneira gratuita, de uma boa fonte, se você vai lá e pesquisa. Porque é algo que eu sempre faço quando eu vejo alguma notícia no Instagram, eu falo, vou ver, corroborar se essa notícia é verdadeira. Aí eu vou e procuro em outra parte para saber se é verdade. Primeira coisa que eu falei, eu vi, mas não sei se é verdade. E aí eu vou lá a ver se é verdade, porque tem tanta fake news que você não pode garantir nada, você tem que ir atrás. É isso que eu falo, tomar consciência, porque a facilidade de você ter uma informação que faça bem para você, de você seguir um psicólogo que talvez tenha uma informação boa para você, é grande. Mas aí você tem que saber, porque senão também há uma alça de depressão de consumir uma vida irreal que está além a você no Instagram. Por exemplo, ver pessoas com vida maravilhosa, porque a gente só posta coisa maravilhosa, né? É difícil você ir lá postar, eu tô acabado, destruído. Sim, isso me lembrou, né, você falou dessa possibilidade, da importância da consciência, né? Me lembrou um professor lá no início todo início de semestre, a gente tem uma preparação de semestre lá na faculdade, né? E um professor falou uma fala muito interessante, que ele falou assim, às vezes, culturalmente a gente ficou tão preocupado com o inconsciente, né? E eu vejo as pessoas muito preocupadas com o inconsciente. Não, será que é um gatilho isso para mim? Será que eu estou fazendo isso porque tem algo inconsciente que está me mobilizando no celular? Mas e a consciência, a sua capacidade de refletir sobre isso, assim, de parar e pensar o que isso está me ajudando? Se eu comparo com isso que eu vi, esse tempo que eu fiquei na internet, o que me ajudou mais, né? Isso é uma coisa riquíssima, assim, e que às vezes a gente perde, assim, né? Nesse ritmo de achar que a gente é meio incapaz disso e que bom que a gente tem espaços como esse, assim, né? Para trazer informação, para falar sobre isso. Né, eu acredito muito na potência dos podcasts, nesse sentido de não só trazer informação, mas trazer espaços de conversas significativas, aprofundadas, né, que vão poder transformar vidas não só da gente que está aqui, mas também de outras pessoas que estão ouvindo e falam, meu, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, assim, né, que interessante isso, e vão, né, reencaminhar os vídeos para outras pessoas. Então acho que é uma possibilidade muito grande assim de transformação. Uma coisa que você me fez pensar, quando eu comecei a terapia, eu falava, e como vou, ou seja, qual vai ser o caminho da terapia? A psicologia tem várias coisas. E eu pensei muito isso, vou curar o meu presente. Eu estava em depressão, então eu vou curar meu presente, eu quero curar meu marco de agora, porque se eu mexo em coisas passadas, na minha infância, no que eu vivi, vidas passadas, constelação familiar, sei lá, outras tendências, eu estudo o caminho da psicologia, eu achava, não acho me preparado, porque há algo que me está afetando o meu presente, não vou mexer em coisas que vai me talvez fazer mais dano, porque são lembranças que eu estou guardando por alguma razão. Então eu prefiro ainda não
explorar até eu me sentir preparado, esse meu consciente, esse meu presente, estar forte e preparado para poder ir. Tanto que agora que já estou com 2 anos de terapia, eu já estou mais, que não escutei meu psicólogo, eu quero já tentar pesquisar outras áreas da psicologia ou para justamente fortalecer meu presente. Já me ajo mais preparado e fortalecido para sarar coisas passadas. Mas quando comecei com terapia, eu falei isso. Vou lá resolver meu eu presente. Acho muito, de novo, né? Eu volto na temática, puxando aí a temática da violência, Marco. Às vezes a psicologia pode ser violenta, viu? Sim. Né? A gente tava, um dos jeitos é o que a gente falou, né? De cura gay, de dar diagnósticos às vezes muito apressados, né? E outras vezes inferir coisas sobre o passado de outras pessoas que eu já ouvi, pacientes já relataram, né? Dizer coisas, isso que você está me trazendo é coisas de pessoas que viveu violência ou viveu um abuso, né? Então coisas terríveis assim, por você não escolher me contar seu passado, eu infiro algo, e isso para mim é violento, de dizer, olha, você não está querendo me contar isso, mas eu sei porque a psicologia me diz isso. E aí a gente subverte toda a lógica do processo de cuidado, né? Porque a gente está pensando um processo de cuidado, de acolhimento, e eu acho importantíssimo a gente ter esse cuidado de respeitar isso, né? De não ser violento e respeitar. Não, você não quer dizer isso agora, tudo bem. Tem um psicanalista inglês chamado Winnicott, ele fala da importância do paciente ter esses núcleos de si preservados. O paciente tem direito a ter privacidade em relação ao terapeuta, assim, ele pode, né? Antes quando eu li essa frase foi muito esclarecedor. Hoje em dia, né? Porque às vezes o paciente, já várias vezes aconteceu, o paciente falou assim, putz, tem uma coisa que eu quero te falar, mas ainda não é o momento de eu te falar. Né? Vamos aguardar que seja teu momento. Né? Claro. Então antes ficava aquela coisa, mas o que será? Não, mas deve ser, né? Será que é sobre isso? Eu falei, não, se ele nunca quiser me falar, talvez eu vou ter que respeitar. Se ele quiser encerrar o processo e falar para outro terapeuta, eu vou ter que respeitar. E eu vou ter que respeitar não só por ser ético, mas porque isso faz parte do processo terapêutico. Talvez nunca ninguém respeitou e falou, não, tudo bem, você fica à vontade. Você pode dizer agora, pode dizer depois, você pode não dizer nunca, você pode dizer para mim, pode dizer para outra pessoa. Quem vai decidir isso é você. Olha, né? Como dá essa sensação de uma liberdade, de um conforto, de que aqui eu posso ser eu não preciso ficar, será que o psicólogo vai gostar de ouvir isso? Não vai. Será que ele vai achar chato o que eu estou falando? Não vai. Né? Eu faço terapia também e fico nessa série de preocupações às vezes também, né? Então, mas eu não entendi uma coisa, você falou de falar do seu passado, mas aí você está querendo também, não sei se você quer falar sobre isso, assim, eu não entendi se você está pensando em falar dentro desse próprio processo ou está pensando em começar um outro processo para poder explorar o seu passado? Porque eu acho que estou muito curioso, sempre tive a curiosidade de fazer regressão, de fazer, por exemplo, constelação familiar, porque teve coisas da minha infância que eu consegui perdoar e, como se chama, fazer que sejam mais leves, mas ainda estão aí. Talvez falar delas, não sei, mas gostaria de ver outras correntes também. Não sei se mas eu acho que estou preparado, sei lá. Meus amigos e amigas psicólogos e psicólogas não vão deixar barato, porque você falou da constelação, assim, né? O Conselho Federal hoje em dia, ele não recomenda que psicólogos pratiquem. Mas, por quê? Porque existe um histórico que tem a ver com a violência da constelação naturalizar determinados papéis de gênero, né? Mas inclusive eu passo isso para os meus alunos, porque quando você dá aula na faculdade de psicologia, tem gente que vai buscar a graduação porque gosta de constelação. E aí o que eu falo para os meus alunos? Eu falo assim, gente, não adianta assim eu ficar aqui falando, se você gosta, às vezes não vai ser eu que vou mudar a sua ideia, porque você vai ter seus argumentos, que a constelação não é assim, porque você não trabalha com ela assim. E aí eu passo para eles um artigo da Fiocruz que fala como é que você pode fazer uma constelação a partir de uma perspectiva crítica, né, considerando diversidade de gênero, fazendo uma postura crítica em relação à subalternação da mulher, que muitas vezes vem junto com a constelação.
E eu já tive pacientes que fizeram, que gostaram, que não gostaram. E o que eu falo para os alunos é, gente, isso é um tema que está na mídia, as pessoas vão atrás. Eu já fui numa para assistir lá em Fortaleza e estava cheio, né? Um Dá negócio muito... curiosidade. Dá curiosidade. Eu não faria, não tenho curiosidade, não é o meu jeito, assim, de querer falar sobre o meu passado e tudo mais. Mas eu acho rico e acho, nesse território das terapias, assim, eu acho que vale super essa experimentação, assim, sabe, Marco? Com essa possibilidade e com essa clareza de como é que isso está funcionando, tá me fazendo bem, tô gostando, não tô gostando, né? É só experimentar, se não funciona, deixa, ué. Exatamente, né? E é isso, acho que é muito intenso às vezes. Eu já tive pessoas, né, que fizeram muitas assim dessas terapias, umas funcionaram, outras não, mas eu acho que é importante essa liberdade, né, da pessoa poder explorar, né, aquilo que ela sente que está fazendo bem, né, para além daquilo que disseram para ela ou do que ela, né, tem receio às vezes de viver. Professor, não sei se comentar, mas teve um caso forte que aconteceu e outra pessoa teve uma resposta bem, para mim, não empática. Depois teve um tempo para justificar isso. E uma das justificativas foi: na minha família acontece muito. E para mim é normal. Uma pessoa jovem da época atual, da geração atual, quer fazer com isso? Porque a gente se está vendo, não sei se é porque se está dando mais importância, mas existe um aumento de automutilação, de borderline, de intentos de suicídio, de depressão, mais ainda após do que aconteceu no 2020 até 2021, acho que foi a pandemia, não é? Então, o que se faz com isso? Para finalizar, porque a gente está bem. O que se faz com isso, né, Marco? Eu acho que essa normalização, né, que acho que é uma coisa que a gente veio conversando, né, que lá quando você me convidou, você falou, não, queria conversar sobre a normalização da violência, né, de como as pessoas ficam consumindo esse conteúdo, ou que isso às vezes aparece e elas entendem que não, isso já virou normal, assim, Sim. né? A gente não precisa mais se impactar com isso. Eu acho, Marco, assim, eu acho que vou te dar uma resposta muito sincera, assim. Eu acho que pra gente lidar com essa situação, talvez a gente tenha que correr alguns riscos, assim. Eu fico pensando na possibilidade de, né, talvez arriscar e dizer assim, caramba, que triste que isso já aconteceu muito na sua família. Qualquer coisa, tô por aqui, assim. E dependendo do contexto, até perguntar assim, caramba, mas isso nunca aconteceu na minha família. Como é que foi pra você acontecer na sua? Sabe? E meio que surpreender, porque eu acho que quando a pessoa às vezes fala isso, ela fala pra justificar, assim, né? Tipo, ó, não, é porque pra mim o mundo é assim mesmo, né? Cada um por si. Então não adianta ficar, né, querendo passar a mão e tudo mais, né? E eu acho que a gente, eu vou usar essa palavra que eu acho que é uma palavra que está dentro do contexto da violência, assim, né? A gente desarmar, né? Mas não desarmar no sentido do tipo, tem algum sofrimento seu aí que você não está querendo olhar, né? Você está sofrendo com isso, mas não está me contando. Aí eu acho que a gente fica violento de novo, assim. Tipo, não é para inferir o que a pessoa está sentindo, é para perguntar, é para ser curioso, é para ser genuíno no sentido de, meu, caramba, não deve ter sido fácil, né? Eu, por exemplo, nunca vivi na minha família tentativas de suicídio, nenhuma experiência de suicídio. Mas imagino que deva ser uma dor muito grande para quem viveu. Tem grupos que falam sobre isso, tem grupos de familiares de pessoas que cometeram suicídio, né? Então, eu acho que a gente poder criar esse espaço de, olha, caramba, que deve ter sido, né, muito difícil isso, assim, a ponto de chegar nesse ponto de você não ligar, né, para isso acontecer para outra pessoa. Eu fico pensando nessa palavra, assim, num desarmar sem ferir, assim, sabe? Porque se eu desarmo dizendo, tipo, você tá querendo
é um desarmar assim, não pegando a arma do outro, sabe? Sim. Mas um desarmar falando, olha, eu acho que a sinceridade, uma sinceridade construtiva nesses momentos, né? Meu, fiquei chocado, fiquei impactado com o que você escreveu lá, assim, porque, né, isso nunca aconteceu comigo. Eu não sei como é que isso te impactou, assim, né? E aí, sob o risco de ouvir. Ih, que papo é esse, meu? Sabe? Tá aqui, achando que eu vou falar isso pra você, assim, né? Mas eu acho que a gente precisa um pouco disso, sabe? Surpreender as pessoas com perguntas. Surpreender, porque se é pra falar, também, né? Se a gente vai responder na mesma altura, que falta de empatia, que absurdo, olha lá, só porque aconteceu na sua família, você acha que as pessoas não sofrem mais com isso? Isso, nas redes sociais já tá todo mundo fazendo. E a gente não está sendo nada empático também. A tua resposta não está sendo diferente à outra. A gente fala tanto da empatia, assim, acho que o processo, assim, acho que a gente tem que sair do ter empatia para pensar assim, como eu consigo criar empatia, contexto de criar empatia, né? Porque não é empatia não é objeto, tem esse copo, não tem. Não, como é que eu pratico isso? Como é que eu faço isso? Interessante, né? Porque às vezes empatia você fala porque você teve esse sentimento e vai se sentir empático com outro. Mas em minha família, por acaso, como você, não aconteceu o suicídio, como você vai ser 100% empático? Em realidade, você vai ter que criar essa empatia, porque não vai poder sou empático agora. Uma curiosidade, o que é me veio essa ideia assim, uma curiosidade empática, né? Não é uma curiosidade fofoqueira, tipo, me conta aí. Me conta aí. Benjaminiano. O que aconteceu? Nossa, que bafão e tal, né? Não, assim, tipo, caramba, você já conversou sobre isso com alguém, assim, sabe? Então, essa curiosidade que busca legitimar a história da outra pessoa, quem ela é, o sofrimento que ela teve em relação a isso. Eu acho que isso é importante a gente pensar hoje em dia. Dentro da pergunta que eu fiz, também perguntei mais ou menos sobre se em verdade nossa sociedade está causando um aumento desses distúrbios, como é distúrbio, ser borderline ou automutilação, ou qual seria transtorno, perdão, o transtorno. Ou é que se está tomando mais importância, porque também se está rompendo o tabu de fazer terapia, né? Por exemplo, minhas avós precisavam ir para o psiquiatra, uma porque não conseguia dormir e achava que alguém ia entrar na sua casa, e a outra porque estava depressiva. Mas vai fazer que elas vayam a um psiquiatra. Elas acham, não, minhas amigas vão falar que eu estou louca. Então já se está rompendo, já você está tendo consciência de que tanto como você cuida do corpo, você tem que cuidar da mente. Será que é isso que está acontecendo? Você está dando mais importância à nossa saúde mental? Ou está acontecendo algo na nossa sociedade que está, ou na nossa família, no nosso entorno, que está incentivando a isso? Eu acho que esse é o tipo de questão assim, muito complexa, assim, se a gente... Para outro podcast. Não, daria um outro dia, assim, para a gente conversar, mas, assim, tentando responder de uma forma sintética, assim, eu acho que se a gente tenta achar uma única causa para esses aumentos, por exemplo, né, de diagnósticos, eu acho que a gente simplifica muito a questão. Então, é o capitalismo que está deixando as pessoas assim. É a indústria farmacêutica que está deixando as pessoas assim. É a rotina de trabalho. É a política, né? Então, sempre que a gente fala, não, é um fator só, acho que a gente está reduzindo muito a questão. É porque a gente está falando mais disso. São as redes sociais. Eu sempre tento olhar assim, é o conjunto dessa estrutura que faz com que, por um lado, a gente fale mais disso, por outro lado, a gente tenha mais diagnósticos, por outro lado, as pessoas tomam mais remédio, mas ao mesmo tempo elas procuram mais cuidado, né? Então, acho que tem aspectos, né, que a gente vai entender como positivos, outros como negativos, outro como, né, depende da situação, para tal pessoa pode ser positivo, né? Tem gente, por exemplo... Já atendi pessoas, né, que, como você deu o exemplo da sua avó, assim, nossa, não quero tomar remédio psiquiátrico, vou ficar viciado, isso é para quem tá louco. E aí eu lembro que fez muito sentido para essa pessoa, quando eu falei sempre, o remédio psiquiátrico pode ser como ser um óculos, né? Eu sem óculos eu não consigo, aqui tá perto, ainda eu consigo ler um pouco, mas o que tá ali, ó, eu não consigo enxergar.
E talvez o remédio psiquiátrico pode ser como um óculos, onde você coloca e você consiga enxergar as coisas com um pouco maior de nitidez, inclusive para entender o que está acontecendo com você, o que você está sentindo, né? E não quer dizer que vai ser para a vida inteira, né? Às vezes é um momento. E aí acabou que, né, fez muito sentido, a pessoa topou, assim, e aí, lógico, essa não foi de cara a primeira opção, foi todo um processo para a gente entender junto que ela estava num momento muito difícil, que essa poderia ser uma opção. Então eu penso aí que são muitos fatores, Marco, assim, e a gente tem que tomar o cuidado que quando eu escolho um lado, às vezes não que a gente não tem que escolher lados, assim, mas eu acho que fica essa tentação de eu desmerecer o outro lado. Então, isso aí é mimimi, isso é porque todo mundo tá falando na internet que tem esse transtorno, aí todo mundo quer Sim. ter, né? Todo mundo quer ter um transtorno hoje em dia, Outro né? caso que você fala muito é o TDAH. Então, Será que em verdade há aí tanto incremento de pessoas com TDAH, ou TDAH, TDAH em espanhol, ou existe também ou também talvez os dois, ou existe também um diagnóstico ruim? Porque acho que para TDAH você tem que fazer um análise neuropsicológico, acho, para você saber, não é só fazer um diagnóstico, porque você pode ter como se chama, rastros, tendências, mas não necessariamente ter TDAH. Então, se a gente simplifica demais a questão, a gente vai querer achar um culpado, Sim, né? que é fácil, o que a gente tende, né? O culpado são os convênios de saúde, então porque eles não oferecem um serviço adequado. O culpado é o SUS, o culpado é a indústria farmacêutica, o culpado são as redes sociais. E eu acho que quando a gente quer achar um culpado, a gente vai achar. Sim. E a gente vai perder a complexidade da situação, né? E perdendo a complexidade, às vezes a gente perde inclusive a possibilidade de ajudar uma pessoa que está sofrendo, né? Se eu viro para alguém que, né, recebeu um diagnóstico, mas você fez esse diagnóstico direito? Ih, tá estranho isso aí tá, todo mundo tem hoje em dia. O que eu vou ajudar falando isso pra pessoa, Marco? O que eu vou ajudar? Ah, isso aí é modinha, né? Modinha, todo mundo tem, né? O que eu vou ajudar? Então, acho que, né, pensar, né, assim, o que eu vou ajudar com esse... Lógico que nem sempre a gente consegue fazer esse tipo de reflexão, mas voltamos lá no que a gente falou no início, assim, né? Como é que o que eu falo chega em você, né? Eu posso, inclusive, remediar isso, assim, né? Às vezes eu vou soltar um comentário desse, eu falo assim, não, nossa, mas, desculpa, mas acho que não foi legal isso que eu falei, como é que chegou em você isso, né? Você pode checar, isso é muito legal, essa ideia, meu, a gente pode checar com as pessoas o que elas acharam do que a gente falou, a gente não precisa ficar pensando, puta, falei merda, não devia ter falado, olha, não, que besteira, ou tipo, não tô nem aí, falei mesmo, as pessoas têm que ouvir a verdade hoje em dia. Sabe, entre esses dois polos, de achar que eu falei uma coisa que eu penso mesmo, que eu não tô nem aí, ou que eu falei uma grande besteira, eu posso simplesmente te perguntar. Falar assim, meu, fiquei pensando, fiquei com aquilo na cabeça, como é que você ficou? Né? Esse dia eu fiz isso com um aluno, achei que eu tinha, né, feito uma pergunta para ela lá e usado muito o exemplo dela, eu falei, nossa, eu fiquei meio achando que, né, eu usei demais. Ela, não, Renan, tá de boa. Algo notei de você, E tem que professor, é que confiar, você constantemente né? pergunta. E tem que Se confiar, a gente porque... se sente confortável de... Exatamente. E tem que confiar que o outro está me dizendo, que eu estou dando essa liberdade suficiente para ele me dizer, né? Eu estou dando o espaço. Como o outro vai usar, pode ser. Não, mas é uma pessoa que tem traumas com o professor que ela nunca vai te dizer a verdade. Tá, mas eu dei essa oportunidade. Né? É o que você falou da responsabilidade. Exato, batendo na mesma tecla. Responsabilidade e consciência. Você pode ter vindo de uma família extremadamente machista, homofóbica, sei lá. Sim, você tem essa influência. Mas já depende de você evoluir como pessoa e ver até onde isso vai te afetar. Então, parte de você perguntar no teu entorno como que você está sendo... ou como você está afetando o teu entorno é um bom jeito de você evoluir como pessoa e tentar mudar. Aí coisas que vai ser muito difícil, que vai ser complicado, mas eu acho que a gente está aqui para aprender e estamos em uma constante evolução. Vou pegar isso que você falou e vou aproveitar para fazer isso. Eu já falei para meus alunos fazer... É um merchan que não é meu e não é merchan totalmente porque é de graça. Tem um psicólogo chamado Alexandre Coimbra Amaral. Você já ouviu falar dele? Ele já foi psicólogo na época do programa do Encontro da Fátima, quando a Fátima Bernardes fazia. E há 9 anos, Marco, ele faz um grupo online, se eu não me engano é de 15 em 15 dias, exclusivo para homens. Um grupo de terapia gratuito, via Zoom,
que ele divulga toda vez, se procurar Alexandre Coimbra Amaral, o Instagram dele, ele divulga de 15 em 15 dias. E eu entrei uma vez, falei, vai ter uns 30, né? 40 no máximo. 70 homens, Marco, 70 homens. Homens de 50, 60 anos, recém-divorciado, falando que tá sofrendo porque tá sozinho. Você já pensou o que é isso, Marco? Já pensou a potência desse tipo de trabalho? Né? Quando que a gente vai imaginar um homem tendo a coragem para falar sobre isso? Né? Então é maravilhoso o trabalho dele assim, e aí é isso, né? Assim, tem a nossa história, tem as nossas influências, os nossos sofrimentos, mas tem um tanto disso. Na medida em que eu percebi, eu posso buscar ajuda, né? Terapia é uma ajuda. Eu posso buscar um amigo, posso buscar esse grupo de terapia que eu estou falando, né, desse psicólogo e tantas outras iniciativas que existem, né, para a gente poder. E eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, sabe, Marco? Sim. Eu acho que só consumir conteúdo, às vezes pode dar um tilt, assim, sabe? Então, né, às vezes mesmo vendo isso aqui, manda para alguém e fala, vou te mandar um negócio, vamos conversar depois sobre isso, né? A gente cria coisa nova quando a gente conversa, né? A gente não é um computador que fica salvando as coisas na memória, não, né? A gente, quando vê uma conversa, a gente tinha programado várias coisas e a gente foi para que é algo que a gente não assuntos. pode perder, professor. Porque o que acontece? Se a gente fica só nas redes sociais, o algoritmo vai te mostrar o que você sempre consome. Você nunca vai ver uma coisa diferente. Então, o espaço para você evoluir fica reduzido. Exato. Porque são 8, 9 horas que eu tô com meu Best Friend Forever celular, e ele só vai me mostrar o que eu consumo. Então, onde que vai ter essa aprendizagem? Onde que você vai receber outras opiniões, outras informações diferentes? Algo da terapia que eu amo é justamente o cérebro é um organismo repetitivo, ele gosta do conforto. Então, ele vai reagir ao mesmo estímulo da mesma maneira. A terapia é alguém fora que vai te falar, e se você pensa de outro jeito? E você pega, nossa, posso também pensar assim, posso tentar desse jeito. Então, é isso, é um stop para você tentar fazer uma recapitulação e reagir de outra maneira. Então, isso que a gente precisa tomar cuidado. E isso é algo que eu amo do podcast, por exemplo, porque eu tenho novas informações, tenho novas pessoas que me transmitem conhecimento. E tanto que o meu técnico falou, você vai trazer todos os professores da FAP? Falei, porque eu falei, uau, eu gosto, peguei uma informação que eu acho super legal e eu gosto de compartilhar, porque eu acho que é uma aprendizagem todo dia. Eu queria aproveitar que você falou isso, né, te agradecer de novo, assim, eu já tinha gravado mas foi online, assim, e a experiência, e eu sou psicólogo, eu atendo online e atendo presencial também, e essa pessoa que atendo presencial, a gente fez alguns online e a gente acabou optando, não, vamos fazer só o presencial, dada essa diferença, assim, Sim. né? Então eu tenho certeza que se essa conversa tivesse acontecido online, ela seria totalmente diferente, Exato. né? Talvez a gente teria falado de acho que o online, eu percebo muito isso do silêncio, às vezes, no online, né, na terapia, principalmente. Parece que eu sempre tenho que estar colocando um tema, porque parece que está perdendo tempo, se não está, enquanto no presencial, né, o silêncio ali acontece diferente, e acho que a interação aqui no podcast, no presencial, da minha experiência, foi isso, né, a gente foi escalando os assuntos, assim, de um jeito muito diferente, assim, criativo. Muito obrigado pelo convite, me senti muito honrado. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco. A gente tem que repetir falando de outros assuntos. O tema da violência é tão ampla que você se perde porque fica voando. Há tantos tipos de violências atualmente. A gente tenta se blindar disso, mas também não é muito bom você se isolar. Há experiências que você tem que viver. Você também tem que saber, será que eu estou preparado para viver, para me expor a essas violências, como eu te falei do aplicativo? Se eu tô preparado para ir lá um aplicativo onde vai ser julgado o quê? Você não tem uma primeira conversa, você vai ser julgado por tua foto e olha lá se alguém lê tua descrição. Você pode pôr, eu sou psicopata, ninguém vai lá e vai te mandar mensagem só por teu corpo, nem vai saber que você está falando isso, certo? A pessoa nem vai na descrição. Então, você está se expondo. E isso que a gente precisa analisar dia a dia,
e te agradeço muito. E tua última mensagem para para as pessoas que estão vendo. Eu acho que a gente possa se inspirar aqui na conversa que a gente teve, que as pessoas que estão nos assistindo também possam se inspirar. Eu acho que é preciso coragem, assim, para ter esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, coragem para levar esse tipo de conversa adiante, né? Eu acho que quando a gente fala sobre violência, fala sobre essas questões culturais, de gênero, eu acho que é muito tentador para as pessoas, mas né, encaixar o estereótipo, mas o Marco é quem? O Marco é de direita ou de esquerda? O que ele pensa disso? O que ele pensa daquilo? E o Renan, né? E eu acho que a gente passou toda uma conversa aqui falando de muitos temas, tentando escapar dessas caixinhas o tempo inteiro, dizendo que a gente precisa ampliar essas caixinhas, e fica o convite para as pessoas também se sentirem à vontade para isso, assim, né, para se sentirem que elas não precisam respeitar uma cartilha a partir de um estereótipo, né, seja de política, seja de gênero, né, que elas tenham a liberdade e que elas também esperem essa liberdade de serem tratadas dignamente como pessoas, né, porque acho que isso que está na contramão da violência. Exato. Como você falou, ter coragem, mas na vez tem tolerância à opinião que vai ser diferente à tua. Exatamente. E aí, galera, então, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos conteúdos e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Tchau, um beijo.